olhar mais atento sobre a divindade. Um olhar mais atento sobre a divindade, sobre Deus. Eu quero começar aqui com uma oração que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Corinto, mas também para todos nós, porque faz parte da palavra de Deus. Aqui em 2 de Coríntios 13, versículo 14. 2 de Coríntios 13, 14. Vamos lá ver. Eu oro para que esse computador não desligue, em nome de Jesus. Quinta-feira foi demais. 2 de Coríntios 13, 14. Olha só, uma oração linda. A graça do Senhor Jesus Cristo. A graça é de quem? Jesus Cristo. O amor de Deus. O amor é de quem? Deus Pai. E a comunhão é de quem? Do Espírito Santo. Sejam com todos vós. Não é lindo isso? Eu acrescento aqui, todos os dias. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, todos os dias. É isso que o Senhor tem para nós. Então, eu acredito que um dos propósitos, não o único, mas um dos propósitos da oração de Paulo aqui em 2 de Coríntios 13, foi também para instruir a congregação de Corinto, da igreja em Corinto, para mostrá-los que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade, amém, tem ministérios individuais, tarefas individuais, amém? E cada um age nas suas tarefas, amém, queridos? Para o bem comum, para o bem daqueles a quem Ele ama, mas sobretudo também para a sua glória, não é? Então, esta é uma oração que está carregada, está repleta da doutrina do Novo Testamento. Se você começar a estudar a doutrina do Novo Testamento e de vez em quando voltar para essa escritura, você vai entender muito mais do que aqui está escrito. Parece que é um versículo pequeno. Há muito pano para mangas aqui. E então, começo por afirmar de que esses ministérios individuais do Pai, do Filho, do Espírito, da Trindade, no Velho Testamento eram desconhecidos. Eles não conheciam Deus assim. Os hebreus não conhecem Deus assim. Então, eles precisam conhecer mais. O próprio Jesus, quando veio à Terra, ele começou a desenvolver mais esse aspecto dos ministérios diferentes do Pai, do Filho e do Espírito. Agora, reparem no seguinte que Deus instruiu, aliás, uma instrução que Moisés deu ao povo de Deus, da parte de Deus. É a maneira como se deviam cumprimentar uns aos outros. Em Números 6, versículos 23 a 26. A palavra diz assim. Números 6, 23 a 26. Conhecem, mas conhecem essa escritura. Os hebreus, quando se encontravam e cumprimentavam na rua, era assim que eles se cumprimentavam. Não dá. A escritura aí não dá. Números 6, 23 a 26. Parece que já está. Senhora amado, estamos no computador. Como é, Paulo? Posso continuar ou espero? Vou ler. Fala a Arão e a seus filhos e ordena-lhes. Deus já falou com Moisés. Arão era irmão de Moisés, não é? Sumo sacerdote e os filhos eram sacerdotes. Assim abençoareis os filhos de Israel. É assim que eles se cumprimentam hoje. E direis a eles: Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. É um cumprimento muito lindo, não é? É desejar as bênçãos de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus na vida do próximo. E nessa passagem, aqui nós vemos que a passagem é tratada apenas por Senhor, o Senhor. Não é? E no Antigo Testamento, frequentemente, Deus, o Senhor, é um, não é ligado aos outros dois membros. Pouco fala o Velho Testamento, não é? Normalmente ele é apresentado como um, tanto aos escritores que Deus inspirou para escrever a palavra de Deus, como aos habitantes de Israel. O Senhor é um.
não é? Um Deus, claro, mas como pessoal são três, como pessoas são três, não é? Agora, é assim, nada eles sabiam de que Deus era três e de que era uma Santíssima Trindade, eram três, amém? Aquelas luzes neon aqui nós não temos, as luzes neon daqueles compridos assim, aquilo é atingido com uma corrente elétrica, tem um gás, com uma corrente elétrica é atingido e aquele gás forma a luz branca, que a gente vê, mas a luz na verdade não é branca. A luz tem 7 cores, tem as cores do arco-íris. Olha só. Mas nós só vemos como branca. Amém? Então, mas é mais que branco, mais que uma cor. Então, muitas vezes nós entendemos coisas nessa vida como sendo assim, mas não é assim. É diferente. E nós temos que estar abertos para isso. Amém? Agora, a Trindade de Deus é ensinada e é explicada no Novo Testamento, na Nova Aliança. Amém? E começamos aí a partir de... Aliás, deixa-me dizer uma coisa já antes. O Novo Testamento começa quando? O Novo Testamento começa quando Jesus ressuscita. Amém? Ele firmou a Nova Aliança, morreu, e 3º dia ressuscitou. Ali começa o Novo Testamento. Até ali é o Velho Testamento. Jesus nasceu no Velho Testamento. Olha aí. Mateus não é Novo Testamento. O Novo Testamento começa com a ressurreição do Senhor Jesus. Agora, vamos ver uma coisa. Frequentemente as pessoas perguntam como é que é possível esse Deus uno, seja mais do que um. Embora as Escrituras no Antigo Testamento revelam como o Senhor é um. Não é? É apenas um membro. Não são 3. Mas o Senhor revela, já no Antigo Testamento o Senhor começa a revelar que Deus não é só uma pessoa, são mais que uma pessoa. Logo em Gênesis ele começa, lá em Gênesis 1:26. Gênesis 1:26 diz assim. Não dá, não é? Gênesis 1:26, já está aqui. Diz assim, então Deus determinou. Olha aí, quando Deus criou o homem. Repara uma coisa, quando Deus criou o universo, o firmamento, as estrelas, os planetas, enfim, as vias lácteas, e etc, 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 com a palavra, não foi? Com a palavra. Ainda hoje o firmamento, o universo cresce pela palavra do Senhor. Ainda hoje está a crescer, não é? Ele criou os animais, criou a vegetação aqui na terra, separar a água da terra, etc, etc, falando, não é? Mas quando Ele nos criou a nós, os homens, Ele tinha um especial e tem um especial amor por nós. Ele formou-nos com as suas mãos, ou não? Do lodo da terra. E soprou em nós o fogo da vida. Então, Ele não diz apareça o homem. Não. Ele formou com as suas mãos. E olha o que Ele diz, aqui no versículo de Gênesis 1:26. Façamos. Então, façamos quer dizer que é mais que um. Ou não? É nós, não é? Façamos o ser humano a nossa imagem. É mais que um, não é? De acordo com a nossa semelhança. Uau! Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Só que o homem, depois de se aliar a Satanás, de trair Deus, a partir de então, o domínio que o homem tem sobre essa terra é para matar a terra, para destruir a terra. O homem está a se autodestruir. Você hoje já come na sua comida, na sua refeição, está a comer plástico. Você vai na praia, toma banho na praia, está a nadar no meio do plástico. Os peixes comem plástico. Olha, é isso. O domínio que o homem usa sobre a terra está muito mal, não é? Então, aqui, façamos o homem. Sabemos que, afinal, que Deus é mais que uma pessoa, não é? Depois temos, em Isaías 48, versículo 16. Isaías 48, 16. O Senhor diz o seguinte. Chegai-vos a mim, aleluia, chegai-vos a mim e ouvi isto. Não usei de enigmas e segredos desde que mandei o primeiro anúncio.
desde a profecia, e na hora em que tudo acontecer, estarei ali. E agora, pois, o eterno Deus, o Pai, me enviou a mim, o Filho, Jesus, com o seu Espírito, Espírito Santo. Afinal, Deus não é só um, não é? E depois é aquele exemplo que eu tenho dado aos irmãos, que eu gosto muito de usar, porque é bem simples de explicar e de se entender, que é o sol. Você olha do céu azul, hoje de manhã estava o céu muito lindo, muito azul, a gente via o disco do sol lá a brilhar. Você olha para o disco do sol, você está a olhar para o Pai. Você vê a luz que brilha do sol, que ilumina a terra, você está a olhar para o Filho. E você sente o calor do sol, você está a sentir o Espírito Santo. 3 num. 3 num. Amém? Então, o ensino sobre Deus ser mais do que um membro é um ensino elementar na vida do crente, na vida daquele que abraça a fé cristã e começa a caminhar com Deus. Amém? Embora ainda haja pessoas que não compreendam. Como é que é isto? Deus. Um Deus. Mas são 3 pessoas. São 3 pessoas, mas é um Deus. Massa cinzenta aqui faz curto-circuito, não entende. Amém? Então é assim. Muitos dos cânticos que nós cantamos na igreja, cantamos em louvor e adoração a Deus, estão cheias de frases como glória ao 3 em 1, não é? Ainda agora cantamos Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao 3 em 1. Louvai o Pai, louvai o Filho, louvai o Espírito. Muito disso nós cantamos, porque esse é o nosso Deus. E nós precisamos conhecer bem Deus. Quando você começa a caminhar com uma pessoa, quer conhecê-la melhor ou não? Para saber como é que ela age, quais são os seus valores, etc, para que a amizade possa ser mais forte. Não é? Ou se você pode mesmo confiar na pessoa ou não. Mas nós temos que ter relacionamento. Você quer conhecer Deus? Você precisa ter relacionamento com Ele. Todos os dias. Caminhar com Ele, conhecê-lo melhor. Agarre-se a sua palavra, leia, peça a Ele que explique aquilo que você está a ler, caminhe com Ele. Amém? E agora, a minha pergunta é, será que Deus é apenas uma pessoa? Será que os outros 2 nomes, o Filho e Espírito Santo, são apenas, vamos lá, nomes de faces multifacetadas, da parte multifacetada de Deus, de diferentes aspectos dessa uma pessoa que é Deus? Ou será que são 3 pessoas? Muita gente cristã não sabe isso. E nós temos que saber, e se queremos saber, temos que agarrar-nos à sua palavra e ter comunhão com Ele, caminhar com Ele, para o conhecermos melhor. Agora, frequentemente Deus também é referido como a Trindade, a divindade, e a fim de nós nos ajudarmos a compreender que afinal Deus não é só um, mas são 3 num. 3 pessoas num Deus, não é? Que formam um Deus. Essas 3 pessoas constituem a Trindade, ou a Santíssima Trindade, ou a divindade, porque os 3 são um em visão, são um nas suas metas e propósitos, e são um nos seus propósitos. Não é que o Pai não faz uma coisa contrária àquilo que Jesus quer fazer, nunca estão em desacordo, estão sempre em acordo, funcionam assim, cada um com os seus dons, com as suas autoridades, com os seus ministérios diferentes uns dos outros, mas é para o bem, para a glória dos 3 e para o bem daqueles que o amam, não é? Agora, vamos estudar um pouco outras palavras referentes a Deus, para nós podermos compreender melhor esse Deus maravilhoso. Vamos um pouco à gramática portuguesa. Substantivos coletivos. Substantivo coletivo é uma palavra singular, que explica, é um nome, uma palavra, um substantivo, que se refere a mais que um. Por exemplo, equipe. É singular, não é? A equipe de futebol, por exemplo. A equipe é singular, mas no caso do futebol está-se a referir a um monte de gente. 11 e mais, mas meio e mais, não é? A equipe de futebol. Exército. Exército é uma palavra singular, mas se refere a centenas, até mesmo milhares de membros. Mas a palavra é singular. Deus é singular, mas refere a 3 pessoas. Amém? Agora, em ambos esses casos, equipa e exército,
o grupo, equipa ou exército, eles agem como um só, a fim de almejarem ou alcançarem os objetivos que almejam, amém? Mas cada um no seu ministério, nos seus dons, nos seus treinamentos, naquilo que sabem fazer bem. Não é? Um de uma maneira, outro de outra maneira, mas é para o bem comum. No caso do exército, para a vitória, não é? Agora, a palavra de Deus mostra-nos exemplos disso. Trabalho de equipe. Trabalho de equipe é muito conhecido em Deus, Pai, Filho e Espírito. Trabalho de equipe. Agem de formas diferentes para o mesmo fim. Agora, muitos indivíduos, trabalho de equipe é muitos indivíduos agirem como um só. Ok, vamos ver. 2 de Crônicas 5:13. Uma só, um só. Olha aí. 2 de Crônicas 5:13 foi quando foi inaugurado o templo de Salomão. Lá no templo, diz assim, 5:13. Tá. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Yahweh a uma só voz. Não muitas vozes, uma. Levantaram a sua voz como se fosse uma só. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Quem disse que na guerra não pode ter música? Isso é música triste. Ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Sabe uma coisa? Quando há concordância, quando há unicidade, quando há união, ali Deus ordena a bênção, não. E por causa disso, de seguida, a Bíblia diz, toda a casa se encheu da nuvem da glória de Yahweh, da Shekinah, glória de Deus. Veio uma nuvem e as pessoas caíram, não conseguiam pôr-se em pé. Eu já tive a oportunidade de estar debaixo dessa nuvem. Graças a Deus. É tremendo, irmãos, é tremendo. Juízes 20, versículo 1. Juízes 20, versículo 1. Ok? Diz assim, então todo o povo de Israel, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como o quê? Uma só pessoa. É importante isso. E se reuniram em assembleia perante Yahweh. Temos que estar em concordância, amém? Temos que agir com uma só pessoa. Somos muitos, mas é um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas, agem como se fosse uma só. Então, e agora, dito isto, como é que Deus pode ser um e três? Como é que é possível? Bom, o melhor exemplo que podemos dar é o casamento entre marido e esposa. E nós podemos compreender melhor assim. Efésios 5:31, a Bíblia diz assim. A Bíblia diz, 5:31. Por este motivo, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Há pessoas que pensam que os dois tornam-se um só. Não. Não. Sabe, marido e esposa continuam a ser dois indivíduos, ou não? Mas tornam-se um em quê? No propósito. Um na visão. Um nos alvos, nas metas para as suas vidas. Mas são dois indivíduos. Amém? Ou ai de mim? Agora sim. Na verdade, após muitos anos, se esse casal se der bem e tal, e andarem sempre juntos, eles vão começar a raciocinar um com o outro. Eles vão conhecer-se tão bem, os seus valores, as suas reações, as suas respostas, vão conhecer tão bem que já sabem o que é que o outro está a pensar. Já sabe o que é que o outro vai dizer. Não é? Por quê? Porque andaram juntos. Não é? E depois de alguns anos, mais alguns anos, eles até tornam não só um na carne, mas também um na alma. Pensam do mesmo modo, olham para as coisas do mesmo modo e por aí vai. Não é? Agora, se esses três membros da divindade pudessem ser separados, vamos supor, não, ninguém pode separar, não é? Mas vamos supor, tem aqui três salas, eu vou separar Deus, vou pôr Deus Pai naquela sala, vou pôr Deus Filho na outra sala, Deus Espírito Santo na outra sala, e vou fazer uma pergunta ao Pai que os outros não possam ouvir, impossível, porque eles estão em todo lugar ao mesmo tempo, não é? Mas vamos supor que é possível.
eu faço a mesma pergunta ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Você sabe que a resposta do Pai vai ser igualzinha à resposta do Filho, igualzinha à resposta do Filho, do Espírito? Igualzinho! Porque eles conhecem-se, não é? Eles não vão dizer coisas diferentes. Esse é o nosso Deus. Então, em que aspectos é que os membros da divindade do Senhor, de Deus, são iguais? Muito bem. É dito no Velho Testamento que Deus é um. E certamente é um. Mas por causa das características dos três membros da divindade que possuem. Primeiro o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles são, número 1, soberanos. Eles são soberanos, irmão. Deus não precisa da opinião de nenhum de nós. Deus não precisa da autorização de ninguém para fazer aquilo que Ele quiser fazer. Ele é soberano. Amém? Ok? E eles são responsáveis a ninguém mais senão a si próprios. Nosso Deus. Ok? Número 2. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são justos e retos. É impossível que Deus minta. A natureza de Deus não permite que Ele minta. A Bíblia diz que é impossível que Ele minta, não é? Então, você e eu, enquanto homens aqui na Terra, antes de chegarmos a Jesus, até podemos ser gente boa, de certa maneira justos, mas é uma justiça relativa. Comparado com a justiça de Deus, é uma justiça relativa. Uma vez que você e eu, nós aceitamos Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus, potencialmente, lá no céu. Aos olhos de Deus somos justos. Mas enquanto estamos aqui na terra, a gente ainda faz das nossas, não é? Ele, no seu amor e paciência e misericórdia para conosco, Ele olha para nós como justos já. E então, e assim nós somos feitos justiça de Deus e vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos nos fortalecendo na palavra, assim também fortalecendo e crescendo na justiça de Deus. E essa justiça não é relativa, porque a justiça do Pai, do Filho e do Espírito Santo não precisa de amadurecer, porque a justiça deles é absoluta. É uma justiça absoluta. Deus não precisa. Deus não é imperfeito que tem que mudar para melhor. Deus é perfeito, ponto. Ele é o melhor. Amém? Então, eles sempre foram justiça e sempre serão justiça absoluta. Nosso Deus. Amém? Estamos entendidos aqui. Agora, número 3. Os três membros da divindade são os três eternos, têm vida eterna. Amém? É a vida de Deus, palavra grega zoe. Aliás, tem um Renaultzinho aí, um carrinho aí elétrico, que é Zoe, né? Z-O-E. Quer dizer, a vida do tipo da vida de Deus, vida eterna, não é? Então, eles têm Zoe, vida eterna do grego. E eles sempre existiram e sempre existirão. Pensando na nossa mente carnal, e isso não faz sentido. Faz aqui um curto-circuito. Como é que é possível? Eles sempre existiram, mas não houve um princípio, algum tempo atrás, não sei aonde, lá na eternidade passada, tem que ter havido um princípio, não. E eles sempre existirão, mas como é que é possível? Na nossa lógica não dá para entender. Ultrapassa-nos, não é? Nós temos que agarrar-nos a essa verdade, que é verdade, pela fé na palavra de Deus. Amém? Ok? O homem, você e eu, quando aceitamos Jesus, só ali então recebemos a vida eterna, não é? Até então éramos justiça relativa. A nossa maneira, fazíamos o que queríamos, agíamos assim, vou fazer assim, pensávamos que nós estávamos certos, estávamos bem errados, mas pronto. Mas um dia aceitamos Jesus. E agora recebemos a justiça de Deus. Aleluia. E de agora em diante nós temos vida eterna. A nossa vida agora não tem mais fim. O dia que eu deixar esse casulo, esse corpo, ele vai para a terra, mas eu, que é o meu espírito, vai para Jesus ou não? E vou estar eternamente com ele, não é? E o corpo é o escafandro, é o fato para viver nesse planeta. E é assim, amados. Assim, outros atributos
de cada um dos 3 membros da divindade. Olha, cada um deles são justiça absoluta, não é? Eles não têm amor, eles são amor. 2. Eles são omniscientes. Omniscientes é o quê? Têm toda a ciência, sabem tudo. Não há nada que eles não saibam. Não é? Eles são omnipresentes. Omnipresença significa que estão em todo lugar ao mesmo tempo. Eles são omnipotentes. Têm todo o poder, estão todo poderosos. Amém? E eles são imutáveis. A Bíblia diz que Deus não muda. Porque Ele já é perfeito. Vai mudar para quê? Se Ele já é perfeito. Ele não precisa mudar. Eu que preciso mudar. E muito. Cada vez mais a sua imagem e semelhança. Agora vamos ver uma coisa. Mas eles têm ministérios diferentes. Agora vamos falar um pouco em que é que os membros da divindade são diferentes. Marido e esposa, como falamos, são um. Porém, continuam a ser 2 indivíduos distintos. São um nos seus propósitos, nas suas metas, nos seus alvos. Mas são 2 pessoas distintas. Não é? Assim é com a divindade. Os 3 são um. É verdade, um Deus. Mas são indivíduos distintos. 3 pessoas distintas. E cada uma delas tem as suas tarefas e as suas responsabilidades que são diferentes das tarefas e responsabilidades dos outros 2. Não é? São diferentes. Ora, muito bem. Se você ler na Bíblia com atenção, e se você entender esse princípio, isso vai ajudar a sua fé. Vamos ver. Vamos ver se Deus ajuda a explicar isso bem, Senhor. Eles operam segundo essas suas tarefas, esses seus ministérios. Amém? Essas suas responsabilidades, cada um diferente um dos outros. Mas é para o mesmo fim. Não é? Vamos supor, Deus é o autor, Deus Pai, é o autor de todos os planos divinos. É Ele o autor dos planos, dos propósitos. Jesus Cristo, o Filho, é quem executa esses planos. Amém? E traz esses planos à existência, para que não sejam apenas planos, mas sejam existência. A fé chama as coisas aí, que não são como já fossem, né? Ele chama isso a existência. E o Espírito Santo é aquele que revela os planos do Pai. Ele é o revelador. Por isso, eu para estar com Deus, para caminhar com Deus nessa vida, é preciso ter revelação do Espírito Santo, da palavra de Deus, para eu poder agir de acordo. Há muita oração que a igreja ora, essas e outras, e todos nós, que não chega lá em cima. Porque não tem nada a ver com quem Deus é. Nós pensamos que estamos a ser muito espirituais. Ok. Mas não chega lá. Porque nós não somos verdadeiramente espirituais, nós não temos esse conhecimento. Vamos ver aqui. Na criação, Deus Pai planeou a criação, não foi? Planeou a criação. Jesus Cristo foi aquele que executou esses planos. Amém? Que criou os elementos da criação, certo? E o Espírito Santo foi aquele que veio revelar. O Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Já pronto para revelar que Deus vai fazer uma coisa. Vamos fazer aqui uma coisa. Atenção, não é? Olha, Colossenses 1, versículos 16 a 17. Colossenses capítulo 1, 16 e 17. Olha só, falando do Senhor Jesus. Diz assim, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Uau! As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Esse é o Filho, né? Ele existe antes de tudo o que há e nele todas as coisas subsistem. Se eu estou vivo hoje, é nele. É só para a sua graça e misericórdia. Até aqueles que dizem que não acreditam em Deus, que é uma treta, são os fanáticos. Até essa gente, se estão a viver, se ainda conseguem respirar e na manhã seguinte acordar, abrir os olhos depois de um sono, é porque Deus está ali, tem misericórdia dele. Deus ama essa pessoa. Não é na força dele próprio, mas é Deus. Amém? Porque nós subsistimos nele. E o Espírito Santo então traz-nos revelação da palavra de Deus e do que Deus quer fazer em nossas vidas. Olha agora. Quando o inimigo veio e conseguiu com que Adão traísse a Deus,
e se juntasse a ele, a Satanás, Deus, no seu grande amor, pela sua criação, porque o pecado de Adão não afetou só os homens. O pecado de Adão afetou tudo. Até os animais começaram a comer carne, não é? Eles comiam erva, o leão comia erva. Um dia vai voltar a comer erva, não é? Não, veio o pecado na terra, tudo mudou. Até no universo, as coisas mudaram. Agora vamos assim. Então, Deus olhou para a situação, para aquela situação caótica, e Deus já tinha, sabendo de antemão o que iria acontecer, já tinha feito um plano, ou não? Já tinha planeado o plano da salvação. Então, para toda a humanidade, para todo o mundo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que planeou, né? Qual é o plano? Dar o seu Filho. Amém? Vocês conhecem a Escritura. E o Senhor Jesus, que é o Filho, ele executou esse plano da salvação que Deus Pai planeou. Ele executou. Foi Jesus quem executou, não. O Filho veio, nasceu de mulher, porque essa é a porta de entrada para este mundo, é nascer de mulher. Há um que saltou o muro, mas esse é o ladrão. Amém? Ele veio, ele caminhou entre nós, ele executou o plano da salvação ou não? Morrendo morte de cruz. Executou o plano de Deus. E o Espírito Santo começa a revelar o plano da redenção no coração dos homens. Olha, tu precisas vir a Jesus, porque Jesus já morreu por ti, a porta está aberta, tu precisas de entrar, para teu bem, porque nós te amamos, nós temos coisas boas para ti. O Espírito Santo começa a falar connosco ou não? O Espírito Santo começa a nos revelar. Ok? Agora, referências da divindade ou da trindade no Novo Testamento. O termo divindade, dependendo das traduções, das versões bíblicas que nós temos, agora em português também já há várias, há umas que eu quero advertir os irmãos, nem pensar, são venenosas. Cuidado, há ali versões, não são para nós. Está lá a Bíblia Sagrada, mas cuidado. Sabe, quando eu vivia em África com meu pai tinha gado, tinha muito gado lá. E às vezes vinha um leão solitário e matava uma vaca ou duas vacas, não sei o que mais. E sabe o que o meu pai fazia? Uma dessas carcaças mortas, meu pai cortava um bom naco de carne, injetava-lhe um veneno, uma seringa, injetava-lhe um veneno e deixava estar. E à noite vinha o leão, apanhava aquela carne e morria. Essas Bíblias, algumas, não todas, cuidado, tem veneno, cuidado. Os irmãos estão a entender o que estou a dizer? É para desviar da fé. Então, cuidado com as novas traduções de hoje. Então, o termo divindade é mencionado pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, dependendo, claro está, das traduções, das várias traduções da Bíblia. A primeira está em Atos 17, 29. Não sei o que é que a sua Bíblia diz, mas vamos ler. Atos 17, 29. Diz assim: portanto, considerando que somos geração de Deus, somos ou não somos? Não devemos acreditar que a divindade, a sua Bíblia diz divindade, essa diz divindade. A sua Bíblia diz divindade. Não devemos que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro. Isso é a religião. Uma imagem de ouro, de prata ou de pedra. Uma imagem de lá em casa, é Deus. Abre os olhos, pá. Não devemos acreditar nisso. Amém? Esculpida pela arte ou idealização humana. Que é isso? Isso é religião. Romanos 1, 20. Deus, a sua criação, só para você olhar para o vale, para a serra, para a montanha, para o mar, o céu bonito à noite com os estrelados, sei lá. Só você olhar isso, você sabe que aquilo não apareceu com uma grande explosão um dia, mas que há um Criador disso tudo, não é? Então, Romanos 1, 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas
as que dizem que Deus não existe, são indesculpáveis. Não tem desculpa. Ora, Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, ou toda a divindade, ou a plenitude de Deus, conforme as suas traduções. Sabe, se Deus um dia se revelar assim em pessoa, você vai ver Jesus. Você não vai ver o Pai, que ninguém viu, um dia vamos vê-lo, não é? Você não vai ver o Espírito, você vai ver a pessoa de Jesus. Amém? Por quê? Porque, pois somente em Cristo habita corporalmente, o corpo, corporalmente, toda a plenitude de Deus. Quando eu tive o segue-me, apareceu-me à minha frente o Senhor Jesus. Segue-me. Eu estava muito bem lá na África Sul, nas Minas, em Engenho de Minas. Já. Segue-me. Ok, chefe. Amém? E assim, existem também escrituras que falam especificamente dos 3 membros da divindade. Vamos ver. E aqui a coisa fica ainda mais clara. Deus opera assim, Deus planeia, o Filho executa o plano e o Espírito Santo revela. Lembre-se desse princípio. Aqui temos o batismo de Jesus por João Batista, Mateus 3:16, 17. Deixa-me dizer uma coisa. O batismo com que João Batista batizava é o batismo do arrependimento. Arrepende-se quem tem pecado ou não? Você acha que Jesus foi batizado com o batismo do arrependimento? Não. Por quê? Lembre-se, nós já estamos no Antigo Testamento. Quando alguém é nomeado, separado dos levitas para ser sacerdote, ou para ser um profeta, ele tinha que se lavar em água, como sinal de que entrou para o ministério limpo. Então, o batismo, por isso é que João Batista, eu não sou digno de batizar. Eu batizar-te no teu ministério, eu não sou digno. É por isso que João Batista disse isso. Mas Jesus não faz, porque convém que tu seja assim. Então, a Bíblia diz, em Marcos 3, 16 a 17. Ok, vamos ler. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Veja a ação do Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, Jesus, saiu da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e em seguida a voz dos céus disse, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Estão a ver a ação dos 3? Vou dar mais uma dica aqui. À medida que Jesus, o segundo membro da divindade, saía da água, como já consagrado e lavado para o seu ministério, para executar o seu ministério aqui na terra de 3 anos, não foi? O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade de Deus, desceu do céu, vindo sobre Jesus, marcando a sua presença. Diz, Jesus, vais começar o teu ministério, eu estou aqui para operar os milagres através de ti. Ele desceu sobre Jesus, a pomba, bum! Deste pombas, é o Espírito Santo. Amém? Pomba só para as pessoas entenderem, vem e não vem nada, não entendem nada. Não é que Jesus diz? Olha aí. Mas quando você aprofunda a palavra, você vê que o Espírito Santo veio para estar com Jesus no seu ministério terreno, aqui na terra. E depois, o Pai falou a partir do céu. Ou seja, ele diz, este é o meu Filho amado, em quem muito me agrada. Ou seja, este é o meu Filho, e o seu ministério, que agora veio, o Espírito Santo veio confirmar nele, vem da minha parte. Ele me agrada. Os 3 num. É assim que o Senhor funciona. Ok? Este é o princípio. Agora, a nossa vida de oração. Como eu disse, às vezes nós falhamos muito nas nossas orações. A nossa vida de oração torna-se possível devido a esses 3 membros da divindade, em que cada um faz a parte que lhe cabe, amém? Para que as nossas orações cheguem a bom porto. Os irmãos estão a entender? É por isso que
é importante que a gente ora a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Porque se nós não orarmos a vontade de Deus, Deus não vai obedecer. Ah, Deus, eu não tenho dinheiro, Senhor. Mas eu vou aqui naquela esquina à noite, não passa lá ninguém, tem lá um banco, Senhor. Senhor, ajuda-me a assaltar o banco, Senhor, porque vou roubar o dinheiro do banco. Ajuda-me, abençoa. Você acha que Deus vai responder essa oração? Por quê? Porque não é vontade dele. Não é segundo a sua vontade. Amém, queridos? Então, aleluia. Efésios 2, 17 e 18. Efésios 2, 17 a 18. E vindo ele, Jesus, proclamou a paz para vós que estáveis longe, afastados de Deus, não tinham Deus nas suas... E da mesma forma aqueles que estavam mais perto, os hebreus, pois por meio dele, tanto nós que estávamos longe, como vós que estáveis perto, nós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Por meio dele, em nome de Jesus, e por meio de Jesus, eu tenho acesso ao Pai por um só Espírito, por Espírito Santo. Ok? Pronto, agora, se você quiser mesmo, desejar mesmo, que Deus responda às suas orações, o que é que você deve saber aqui? Primeiro de tudo, Deus quer fazer, Deus quer abençoar. Mas, Lucas 18, 27, diz assim. Conhecem bem essa escritura, mas vamos lá. Lucas 18, 27, Jesus diz o seguinte. Assim que Jesus desembarcou, não, 18, 27. Ok. Jesus asseverou, tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Essa é uma máxima. Guarde isso no seu coração. O que é impossível eu fazer, não é para Ele. Impossível. É possível para Ele. Amém? Sabendo isto, se eu quiser que Deus me responda às minhas orações, então eu tenho que orar segundo a vontade dEle. A palavra. Eu não vou orar contrário à palavra que Ele não me vai responder. Vou gastar fôlego e saliva. Não é? Então, 1 João 5,14. 1 João 5,14. E esta é a segurança, é a certeza, a segurança que temos para com Ele. Que se lhe fizermos qualquer pedido, atenção, de acordo com a vontade dEle, o pedido tem que ser de acordo com a vontade dEle. Amém? Temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Não é? Temos a certeza, não vai ser, não será, não, temos a certeza. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Tenho que conhecer o que é que Ele diz na sua palavra, para eu saber qual é a vontade, para eu orar a vontade de Deus. Porque aquilo que Ele quer para mim e para si é de longe superior e muito melhor do que aquilo que nós queremos para nós próprios. Amém? Agora, se eu fizer minhas orações armado em espiritual, e vou orar a Deus, Senhor, faz assim, estou a dar instruções a Deus para fazer. Faz assim, faz assado, frito e cozido, faz. Senhor, mas Deus é meu criado. Não é? Que é isso? Haja temor ao Senhor. Vamos orar a sua palavra. Amém? Mas se eu orar, e no meu coração, algum plano que eu planeei, ó Deus, assim, mas ali, aqui, além tem mentiras, tem inverdades. Eu vou orar, vou pedir a Deus, Senhor, faz... Deus não vai responder. Tem que ser de acordo com a vontade dEle, na palavra dEle. Amém? Porque ali Ele vai agir. Aleluia. Nós podemos ter a certeza que vamos ter dEle, que Ele nos vai dar atenção, Ele vai nos responder a nossa oração. Ok, divindades em nossas vidas diárias. Deus em nossas vidas diárias. No início dessa mensagem, nós falamos daquela escriturazinha do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, não é? Que é muito linda e é muito poderosa. E aqui eu quero dizer que Deus se envolve todos os dias, como eu disse antes. É todos os dias. Eu vou ler outra vez a escritura para os irmãos. 2 Coríntios 13, 14. Diz assim. O apóstolo Paulo desejando para a igreja de Corinto e para si e para mim, que estamos aqui hoje, e aqueles que leem a Bíblia. Diz que a graça do Senhor Jesus Cristo
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós todos os dias. Amém? Jesus Cristo traz a graça de Deus para a minha vida todos os dias. Amém? Que graça? Perdão dos pecados, cura das minhas enfermidades, se porventura estiver doente, supra as minhas necessidades, se eu tiver necessidades. Amém? Ele vem diariamente, porque Ele pagou o preço ou não? Ele pagou o preço por isso. 2 Coríntios 8:9 diz o seguinte, 2 Coríntios 8:9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, mais rico do universo, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Isso não é só riqueza espiritual. Isto também é riqueza material. Então, aquilo que fizeram há bocado, que deram para a obra do Senhor, se fizeram de coração e com sinceridade, Deus agrada-se e Deus vai dar, segundo a Bíblia, 30, 60 ou 100 vezes mais. Não é? Não só em dinheiro, mas em alegria, em saúde, livrar-nos de perigos e por aí vai. Agora, Deus Pai é o autor e tudo que Ele planeia tem amor, porque Deus é amor. Lá 1 João 4:8. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é... Quem é que não me ama aqui? Todos conhecem. Amém? Aleluia, amém? Deus é amor. Então, e o Espírito Santo? Ele é o nosso parceiro ou não? Ele é o nosso companheiro diário, todos os dias, não só quando a gente vem à igreja, todos os dias Ele está conosco. Eu às vezes costumo dizer assim, telefono a alguém, já estou a chegar, ou coisa assim. Então o pastor vem sozinho. Não, vem eu e os 3 grandes. Os 3 grandes estão comigo no carro. Não é? Eu não ando sozinho, nunca. Então, é assim. O Espírito Santo é o nosso parceiro, é o nosso companheiro. De todos os dias Ele está conosco. Quer você esteja a trabalhar no seu quintal, quer você esteja a lavar o seu carro, quer você esteja a trabalhar no seu negócio, você no seu emprego, na sua profissão, esteja a estudar, o Espírito Santo está lá. Amém? Ele é o nosso companheiro. Agora, nesta oração de Paulo, quando ele fala na comunhão do Espírito Santo, a palavra que ele usou para comunhão do grego é a palavra koinonia. Koinonia, que foi traduzida para o português para comunhão. Amém? E koinonia, traduzida à letra para o português, significa parceria conjunta. Então, o Espírito Santo caminha consigo em parceria conjunta. Meu filho, minha filha, o que é teu é meu. O que é meu é teu. Amém? E assim é. E, Senhor, essa situação, o que é que eu faço? Eu não sei bem. O que é que eu vou fazer, Pai? O que é que tu me aconselhas? Ele é o nosso conselheiro. Oh Deus, eu agora não sei, estou aqui nessa situação, não sei o que fazer. Ele é o nosso ajudador. Amém? Vem uma pessoa, não sei o que, quer fazer confusão. Ele é o nosso advogado. Não é? Parceria conjunta. Senhor, não sei como orar, Senhor. Ora em línguas, filha. Ele é o nosso intercessor. Amém? Oh, glória. Se eu entender que Deus planeia, o Filho executa e o Espírito revela, pronto, eu já sei como eu devo orar corretamente. A palavra de Deus. Não vou dar ordens a Deus. Deus faz assim, Deus faz assado, cozido e frito. Não. Deus, ouça a minha situação. Tu sabes melhor que eu. Os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Tu sabes muito melhor. Pai, é a hora que tu intervenhas, interfiras na minha vida. Vem, Senhor. E Ele vem até com milagres, ou não? E o que é um milagre? O que é um milagre? O milagre é uma interferência sobrenatural no curso natural das coisas. Aqui, para o curso natural, entra ele em ação. Um milagre. Aquilo que não é possível aos homens é possível para Deus. É assim que Ele funciona em nossas vidas.
nosso Deus. Parceria conjunta. O Espírito Santo fica conosco desde o dia em que nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador e nascemos de novo. Ele fica conosco, amém? E até o dia que nós morrermos. E no dia em que nós morrermos, porque Ele habita dentro de nós, Ele habita em nosso espírito ou não? Eu deixo esse casulo, esse escafandro cá para trás, lá para a terra, né? Volta para a terra. Eu vou para o meu Jesus e o meu querido Espírito Santo entrega-me. O querido Pai, Espírito Santo amado, entrega-me ao Pai e ao Filho, lá no céu. Eu cuidei dele na terra, agora é aqui, eu tenho que ir convosco. Eu vou contando mais filhos já na terra. Amém? E então, a Bíblia diz que para o Senhor, a morte de um dos seus servos, de um dos seus filhos, é agradável. Sabe por quê? O filho vem, ou a filha, vem para casa. Sabe por quê que o filho pródigo voltou para o pai? Não sabe ou não? Porque ele não viu nada de bom no mundo. Ele experimentou tudo e disse, não, eu vou voltar para a casa do pai. Ou não é? Um dia vai chegar o nosso dia. E vamos para a casa do pai. Bendito seja o nome do Senhor. Não é preciso ter medo nisso. Pelo contrário, alegria. Por quê? Por que estou a dizer isso? Agora vão entender. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Diz assim. Agora os irmãos vão entender essa escritura. É Deus a falar. Ele diz, porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, a nosso respeito. Declara Yahweh. Planos de vos fazer prosperar e não vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar uma esperança e um futuro melhor. Já nessa vida, Deus quer que você prospere. Deus não tem planos de mal, mas os seus planos são todos para bem, para o nosso bem. Mas nós temos que caminhar com Ele, ou não? Temos que andar segundo a vontade dEle. Amém? Para que essas coisas possam manifestar-se em nossas vidas. Então, o que é que eu posso dizer perante isso? Eu lembro muito de Eclesiastes 5, versículos 1 e 2. Versículo 1, parece que é só 2 ou 1. Pois Eclesiastes 5, 1 e 2. É um dos versículos, não tem bem, acho que é 2. Eclesiastes 5. Por isso, perante tudo isso que nós falamos hoje, olha aí, cuida dos teus passos nessa vida. Ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Olha o versículo 2. Gosto muito do versículo 2. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que as tuas palavras sejam poucas e corretas. E perante o que falamos hoje, as minhas palavras são muito poucas. São palavras que dizem assim, graças a Deus o Pai, o Filho e o Espírito. A eles toda a honra e toda a glória para sempre. Quem sou eu? Hoje sou um sopro. Hoje estou, amanhã já não estou. Não é que diz a Bíblia? Paizinho, obrigado, Senhor. Enquanto nós estamos vivos, Senhor, neste mundo, nesta vida, Pai, nós queremos conhecer-te melhor. Nós queremos desfrutar dos planos que Tu tens para nós, Senhor, planos de bem e não para mal, Senhor. Para nós prosperarmos, para ter um futuro melhor, uma esperança melhor. Queremos planos desses, Senhor. Agora nos desprendemos, Senhor, daquela ideia que nós estamos a passar mal, Senhor, que nos falta isso e falta aquilo, tadinho de nós, as pessoas não querem saber. Eu desprendo-me disso em nome de Jesus, Pai. Eu confio em Ti, Senhor. Nunca falhaste, também não vais falhar agora, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor. Abençoa as Tuas filhas e os Teus filhos que vieram aqui a esse lugar nesta tarde. Abençoa-as ricamente, Senhor. Abençoa o trabalho das suas mãos. Dá-lhes saúde, Senhor.
Dá-lhes sabedoria para agirem nesta tua sabedoria em suas vidas, para que lhes vá bem, Senhor. Para que possam prosperar, Senhor. Para que possam ser felizes. Porque essa é a tua vontade para nós. Em nome de Jesus. E os que amam o Senhor dizem: amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. E como diz lá no Porto, e mais nada. Aleluia. Amém. Alguém precisa de oração? Vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos deixar que Deus opere. Quantos irmãos creem que Ele está aqui? Está aqui, não está?